E a Dona Santa, olha, quem conhece sabe da idade dela, mas essa figurinha é quase centenária. A Dona Santa vai completar 94, né, Dona Santa? É, né? Olha só, Fazer o quê, né? fazer o quê? Fazer o quê, E né? Os muito dias bem, passam, né? O tempo não para, né, dona é, É, Santa? não para. Pra e ninguém. muito bem, diga-se de passagem. E olha, a gente precisa confessar aqui que eu tenho certeza que o Roberto com certeza perde feio nesse quesito para Dona Santa. Ela passeia, sai muito Não, a mais do dona que todos nós Santa, aqui, né? Com Gina, certeza. quem conhece, né? Primeiro prazer estar aqui com vocês três, para mim é uma honra, né? O único homem aqui entre as mulheres, né? Bendito A feira aqui do Não, lado, O Pedro também, que está nos a Edna, bastidores, nosso tem o Pedro técnico, também, fotógrafo, o Kleber de Kleber. Paula também. Então Então não temos sou o três único, homens, perdão, aqui aparecendo na só câmera é você. um só, né? Mas a dona Santa realmente é um exemplo de pessoa, eu brinco, ela é fora da curva. É. Né? Ela é um exemplo para todos nós, de qualquer geração. A gente, dona Santa Verdade, a gente se inspira na senhora. Né? Porque a senhora, além, como a senhora fala, a senhora tem um bom humor, uma disposição, uma vontade, uma sabedoria fora da curva. Meus parabéns. Para mim é uma honra estar aqui com a senhora hoje, dona Santa. Sabe, o senhor falou agora se inspira, mas que responsabilidade, vai aumentando a cada dia mais. Né? Mas Cada é vez que verdade. alguém diz que eu sou exemplo, sou inspiração, aumenta a responsabilidade da Mas gente, né? todo santo é um exemplo, Dona Santa. É, porque. Aliás, vamos começar por esse assunto. Por que Isso. esse apelido? Santa, Eu ia Dona Santa. perguntar O isso. que a senhora fez para ser canonizada em vida? Que nem Santo Antônio. É, É o de onde seguinte, veio esse apelido? sou mineira. Então, em Minas, lá sempre tem aquelas meninas de 12, 13 anos que se apega com uma menininha também, né? Como se fosse uma boneca viva, né? E eu tinha essa menina também. E ela mesma botou esse apelido de Santinha, Imagina como ela deveria ser Então fofinha, né? já E começou querida. lá porque atrás, ela dona dizia Santa. que onde é que me pusesse eu ficava. Ah, meu Deus. Mas isso é lá quando eu tinha 3 anos de idade. Tava quietinha quando É. era novinha. Já Hoje se não é passaram tanto 90 assim. anos, né? Já Tava conseguiu a quietinha lá. liberdade. Bem, e aí ficou aquele apelido e tudo mais. Mas com o tempo a gente eu fui para o Rio de Janeiro. Porque naquele tempo a intenção de melhorar de vida para as moças Pessoas. era ir para o Rio de Janeiro. Tinha algumas que Enfim. pensavam que era casar, né, Dona Santa? É. Pra melhorar. Então, você tá com a mudança de vida, né? É. Mas quando cheguei no Rio de Janeiro, uma santinha, aí eu me promovi Aham. a ser chamada Dona Santa. Ah, de Santinha foi pra Santa. Mas Eu já mesmo me começou. promovi. Aham. Mas então E pegou, né? E pegou. Sim. Com quantos anos a senhora foi pro Rio de Janeiro? Eu fui para o Rio de Janeiro com 20 anos de idade. 20 anos. 20 anos. Eu passei 45 anos lá. Mas Era interessante. solteira quando chegou lá, Dona Santa? Sim, eu tinha 20 anos, eu casei com 24, né? Porque eu vou fazer um adendo aqui. Até quando eu Não vai contar convidei- aquele segredinho, Claro não. que eu vou contar. Ah, Vou então contar já para ficar de Fazer exemplo. o quê, né? A Dona Santa, eu conversando com ela em casa, né? Dona Santa, qual é o segredo? Ela almoçando comigo, qual é o segredo de viver tantos anos e tão bem, né? E a gente conversando e tal. E aí, de repente, surgiu lá no meio da história. Eu acho que é não ter marido, viu, amor? Eu acho que é não ter marido. Dona Santa, quantos anos a senhora está Não, mas viúva? querida, quando você tem um marido como o Dr. Roberto, não pode ser. Viu, amor? Eu tenho que concordar, tenho que concordar. Não, Tem não, esse- não. é verdade. Então, E não fica fazendo muita Então- propaganda, não. Não, por isso mesmo, não tô depende- fazendo propaganda, não Resumindo, posso. depende do tipo do marido, é isso, dona? Ele se defendendo já, tá Lógico. vendo? Eu tive um bom Então, eu tive um Exatamente. companheiro bom, Aham, que a última palavra era dele, sim, senhora. aham. Mas vocês E a- estavam bem, né, dona Santa? Amor, ele era tão top que eu gostaria que você se inspirasse nele. Olha o que ele fazia. E meninas, copiem. Hashtag fica a dica. O esposo da Dona Santa, isso há anos atrás. Quantos anos a senhora está viúva, Dona Santa? Viúva, acho que já tem pelos 28 aí anos já. Então, Mas os há filhos muitos eram- anos atrás, ela tinha os filhos pequenos. O marido dela era tão top que ele dava um mês de férias, viu, Fernanda? Olha, Hashtag fica a dica. olha. Ele dava um mês de férias, Dona Santa viajava. Na época não se levava celular e ela falava pra ele: não me ligue, eu estou de férias.
Então, talvez o segredo de se viver tanto, talvez é ter umas férias, doutor Roberto Esmeraldino, uma Não, vez eu por acho que a ano. Dona Santa até pode saber. Eu acho que a primeira coisa para tentar viver bem, bastante bem, que não é só viver bastante. Isto, gostei, eu gostei. Né? A senhora está com 93, mas a senhora está muito bem. A senhora até brincou, o tempo não para para ninguém, né? Nem para nós, mas tem que ver com qualidade. Eu diria, a senhora pode até falar mais do que eu, isso, Dona Santa, mas eu acho que não é uma resposta só. Eu acho que é várias coisas, buscar felicidade, buscar realização, se cuidar um pouco, né? Como a senhora falou, bons relacionamentos, e assim vai. Fé em Deus, né? Gratidão. Gratidão. Quando, porque- Pode quando falar, que a Fer. senhora pensou em fazer essa proposta? Como que foi essa proposta de sair um mês? Quem teve essa ideia, né? teve essa ideia? De quê? De férias, De ter férias, de um mês. Não, mas no meu trabalho, onde eu trabalhava, eu era, vamos dizer, a única no trabalho. Uhum. Não tinha outra pessoa para me substituir. Aí o meu padre, que era a igreja católica que eu trabalhava, ele perguntava, Dona Santa, as suas férias agora, quantos dias a senhora vai? Eu digo, 30, não é lei? Da lei. Por causa de um artigo que uma época tinha aquele Jornal do Brasil, depois faliu, né? O cardeal Dom Eugênio Salles escreveu um artigo muito interessante que eu nunca me esqueci. As férias é uma atitude cristã. Olha só. Uma atitude cristã. Tem pessoas que até vender uns dias das minhas férias, para gastar em quê? Não. É muito importante que eu usufrua desse tempo meu. Não, isso é importante. O que eu vou fazer com 10 dias para vender 10 dias de férias, meu descanso? Não. É 30 dias. Eu achei muito importante ele falar sobre isso, né? E a senhora falou, a senhora vinha para cá, para a região sul, né? Depois que eu conheci aqui, Aí vinha para cá. como uma entrevista que eu fiz, foi Se amor à apaixonou primeira por vista. aqui. Não, foi amor à primeira vista. Eu tenho mais história aqui em Blumenau em 25 anos do que os 45 do Rio de Janeiro. Que Olha legal. só. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta então, Dona Santa, que eu sei que puxou a lebre ali antes. Eu falei algumas coisas de importância para viver bem e mais, né? Quem sabe que hoje a expectativa de vida aqui no Brasil, a média é 78 anos, é mais ou menos isso. Claro, mas é uma média alta, né? Não quer dizer que vai cada vez ter mais nonagenários, mais centenários, octogenários, e a gente vê chegando a idades mais avançadas e muitos bem, outros não. Qual é a sua opinião, Dona Santa? Sobre como viver bem, Mais e bem, são várias coisas. não é? São várias coisas, né? E até quando eu pergunto qual é o segredo, não tem segredo. O que eu faço é conhecimento de todos, mas que não fazem. Muitos não fazem. É simples, né, Dona Santa? Muitas pessoas deixam a vida passar por eles. A vida passa por eles. Não, eu quero passar pela vida. Uhum. Viver cada dia. Cada dia é importante. Muito importante. Eu posso falar uma coisa A vida importante é curta. Eu que, preciso... que eu aprendi com a senhora? Uma vez eu estava conversando lá em casa e a gente sempre fala, não sei se vai ter o dia de professor amanhã. aprendendo com aluno? Sim, sim. Mas manda, meu querido. Eu não sei se vai ter o dia de amanhã tal. Aí eu não sei se você vai lembrar. Ela fala assim, não, eu não sei se vai ter o segundo posterior. Isso a senhora falou uma vez. E isso eu falo para os pacientes direto, né? Que a senhora falou, que a gente fala, não sei se vou ter o dia de amanhã. A senhora falou assim na mesa, ó, até amanhã tem muitos segundos. Isso me marcou, Dona Santa. Né? Por quê? Porque não sabe o que vai ser daqui a um segundo. É importante viver bem cada segundo. E eu acho que a principal Não é dica. importante, meu Deus, coisa gostosa, a vida. Eu diria assim, os fatores, né, principais. Eu digo que a vida é um eterno aprendizado. Legal. A senhora ainda está aprendendo, Dona Santa? Sim. Cada dia a gente aprende até com uma criança. Sei que eu falo, Dona Santa, eu falo assim para as pessoas, né? A gente ensina um pouco todo dia, mas aprende muito, né? Exato. A gente, os nossos gestos, atitudes, palavras, a gente ensina um pouco, mas tem que ter humildade de aprender muito. Sim. E a Dona Santa já ensinou uma dica bem importante aqui,
que, se vocês prestaram atenção, o que ela falou na questão do trabalho. Você saber que o trabalho é importante, é necessário, né? Nós mesmas, né, Fernanda? A gente que é profissional liberal, que temos nosso próprio negócio, o doutor também, mas o doutor já tem esse hábito de parar todo ano, tem ali um período, mas se a gente não souber o momento de descansar, né, se a gente ficar nesse ritmo frenético, a gente se anula às vezes como indivíduo.